Em meio aos desafios da vida, que a tua fé seja a força que ilumina cada passo do teu lar. Hoje eu começo o vídeo de uma maneira diferente e eu vou mostrar para vocês aqui hoje a minha rotina. E enquanto eu vou mostrando a minha rotina, contando para vocês o que eu tô fazendo do lado de cá, eu quero conversar com vocês um pouquinho também. Esses últimos dias eu tenho me deparado com algumas situações onde eu tenho percebido e estado até reflexiva sobre a vida da dona de casa, né? Fico olhando, gente, muitas vezes e percebendo que muitas mulheres, né, se sentem sobrecarregadas, se sentem às vezes até inferiores por serem dona de casa. Tem aquela famosa frase, né, que fala, ela é só dona de casa. Mas só quem é dona de casa sabe que ser só dona de casa não é só, né? A palavra só, ela diminui algo que é muito grande. E eu quero conversar com vocês nesse vídeo um pouquinho sobre isso, então eu quero te pedir, fica comigo até o final desse vídeo, deixa um comentário deixando aqui a tua opinião, tá bom? E bora lá, eu quero te motivar, quero te animar a cuidar do teu lar e quero talvez mudar o jeito que tu olha pro teu lar hoje. Se tu tem olhado para ele com um olhar de fardo, porque eu já olhei. Um dia eu olhei pro meu lar, achando que ele era um fardo, achando que eu estava fazendo muito pouco, achando que não era o meu lugar. Mas então eu tive um encontro e uma conversa com Deus. E eu pude reconhecer e descobrir a minha identidade em Cristo. Eu pude entender o meu chamado e eu pude entender o que Ele queria para mim. Se tu chegou aqui nesse vídeo agora, eu me chamo Gabi, aqui do canal Gabi Docilar. E aqui eu mostro a minha rotina, a minha vida como dona de casa, como mulher cristã, como mãe, como uma dona de casa que vive no campo, mora na roça. Então aqui vocês vão ver uma família de verdade. Tá bom? Então, se tu chegou agora e não for inscrito, se inscreve aqui no meu canal, vem fazer parte aqui do meu cantinho. Será muito bem-vinda. Então, pessoal, bora lá, né? Falar sobre isso um pouco. Eu tenho certeza que se tu é dona de casa, em algum momento, principalmente se tu for dona de casa e ficar em tempo integral dentro do teu lar, tu já ouviu essa frase, né? Ela é só dona de casa, né? E por algum tempo da minha vida, eu deixei que isso me abalasse, sabe? Talvez até mesmo pela sociedade que a gente vive, pelo modo que a gente é criado, eu não sei, né? Às vezes são coisas que estão enraizadas em nós e nós precisamos, em algum momento da nossa vida, quebrar um ciclo verdadeiramente. Mas teve um dia que essa chave mudou para mim. E esse foi um dos motivos que eu criei esse canal, porque eu queria também, de alguma maneira, ajudar a libertar outras mulheres disso, desse sentimento de achar que tá fazendo pouco, quando na verdade tu estar dentro do teu lar, tu estar cuidando do teu lar, da tua família, tem um propósito tão lindo e nós só conseguimos destravar isso da nossa vida quando nós entendemos qual é esse propósito. Eu mudei e fui transformada quando eu descobri que eu não era dona da minha casa, que eu era apenas a gerente da minha casa e do meu lar, que o dono é Deus e eu simplesmente administrava ela. Quando eu entendi isso, eu pude descansar. Eu pude descansar porque eu comecei a entender e aprender que eu não estava fazendo para mim. Não era por mim, não era por elogios, não era esperando nada em troca. Era para Deus. A própria palavra nos diz que nós somos mordomos de Cristo. O teu lar é algo que o Senhor colocou na tua mão para te cuidar. Assim como os teus filhos, assim como o teu esposo, assim como tudo aquilo que Ele coloca na tua mão, Ele colocou diante de ti para te cuidar, para te fazer prosperar, para te fazer florescer. E quando nós entendemos isso, nós podemos descansar em Deus, nós podemos ter a certeza de que nada que nós fazemos é em vão, mas nós estamos fazendo para Cristo. Isso é tão maravilhoso, a gente poder perceber isso, a gente poder ver que
tudo aqui que o Senhor tem nos dado é bênção, e quando nós temos gratidão por essas bênçãos que Ele nos dá, a nossa vida floresce, a nossa vida vai para frente. E entender e aceitar o chamado de Deus sobre a nossa vida, às vezes é difícil, às vezes é dolorido, às vezes é até mesmo uma barreira que nós precisamos enfrentar, porque é negar o nosso eu, é abrir mão de algumas coisas na vida, entendendo que a vontade de Deus muitas vezes não vai de encontro à nossa própria vontade. Mas nós temos que ter essa certeza e convicção no nosso coração de que nós devemos ouvir a voz de Deus enquanto há tempo de ouvir. Fui mostrando para vocês aí que estou organizando a casa, mostrei, gente, algumas coisinhas, e agora eu tô mostrando para vocês este porta-ovos que eu fiz, gente, com pote de sorvete e fio de sisal. Ali eu já tenho feijão de molho, agora eu tô molhando as minhas plantinhas, e eu vou adiantar, gente, a janta, porque à noite tem culto, e aí eu queria deixar uma comidinha ali prontinha para quando a gente chegasse do culto, tá? E aí eu fui adiantando, isso aí era de tarde, gente, tá? Já era parte da tarde, mas era umas 3, 4 horas da tarde, eu já tava já preparando a janta para dar tempo, porque a mulher virtuosa, né, ela se prepara para o tempo do inverno, é isso que a Bíblia fala. Então, eu tava ali me preparando, porque eu sabia que eu não tinha janta pronta e eu ia chegar tarde do culto. Então, o que que eu fiz? Preparei a janta mais cedo pra gente ter ali, né, a nossa janta. Gente, eu posso dormir sem jantar tranquilamente. Eu como um pão com ovo, alguma coisa, mas eu tenho a minha filha, tenho o meu marido, que trabalha o dia inteiro fora, então, né, é importante a gente olhar para os nossos e ver a necessidade do nosso lar. Depois, eu comecei a gravar somente no outro dia, tá, gente? Porque como teve o culto, depois eu não fiz mais nada. Então, já é outro dia, eu tô mostrando aí pra vocês fazendo um pão, tá? Então, fiquem aí acompanhando que a gente vai continuar conversando aqui. Depois de entender qual é o teu chamado, né? Eu não sei qual é o teu chamado, eu sei qual é o meu chamado. Meu chamado é cuidar do meu lar. E quando eu entendi que o meu lar e a minha família eram o primeiro ministério que Deus tinha colocado na minha mão, antes de qualquer outro trabalho que eu tenha na igreja, a primeira coisa que Deus deu para mim, para me ensinar, para me moldar, foi a minha família. Foi isso que Ele colocou nas minhas mãos para mim gerenciar, para mim cuidar, né, para mim amar. Então, quando eu aprendi a viver isso, eu aprendi a ser uma dona de casa feliz. Eu aprendi a valorizar tudo aquilo que eu fazia dentro do meu lar, entendendo que não era para mim, que não era primeiramente para os outros, mas que era para Deus. Depois sim para o meu esposo, depois sim para minha filha, mas primeiro para Deus. E quando eu comecei a viver dessa maneira, eu comecei a ser mais feliz dentro do meu lar. Nós sabemos que a vida de dona de casa, cuidando do lar, ela pode ser muito cansativa. E se a gente permitir, ela cruza por cima da gente, ela faz com que a gente fique sobrecarregada. Porém, existem algumas maneiras, né? Há algumas coisas que a gente pode fazer que fazem com que isso fique mais leve. E a própria Bíblia nos orienta como fazer. Eu mostrei para vocês aí a bagunça que ficou do pão. Então, eu vou lavar o banheiro, tá? Hoje é dia de lavar o banheiro. Então, eu vou lavar o banheiro e depois eu vou voltar para arrumar aquela bagunça lá, gente. Porque é uma coisa de cada vez, né? Então, bora lá comigo. Como eu disse para vocês, a própria Bíblia nos orienta o que fazer. A primeira coisa é dividir as tarefas. Às vezes a gente toma pra gente papéis que não são só nossos. Nós temos que olhar para o nosso lar, que zelar, que cuidar. Até porque a mulher, né, ela tem um jeito de embelezar por onde ela passa, né? Quando a gente vai fazer uma coisa, a gente vai lá, coloca uma florzinha num lugar, coloca ali um enfeite, coloca um crochê, dá o nosso jeito, dá o nosso charme para o ambiente, as coisas mudam, né? A gente tem esse poder. Então, a gente precisa tomar o lugar que é nosso, sim, mas entendendo que a gente não pode levar tudo nas costas, não. Né? Então, dividir as tarefas é importante, né? Eu vou deixar um versículo que fala sobre isso, inclusive, para dividir com o nosso marido as tarefas. Muitas vezes a gente quer tomar um lugar que é do esposo, né? E a gente quer ser aquela mulher que faz tudo. Gente, se precisar, eu boto até uma laje. Mas se o meu marido, ele pode fazer, por que eu vou querer tomar o lugar que é dele, que Deus deu para ele de fazer, né?
Eu sou assim, gente, se o meu marido não tá em casa, eu faço as coisas, mas se ele tá, eu sou a mulher mais frágil que existe. Eu fico esperando por ele, porque isso é dar pro teu esposo, pro teu marido, né, pro homem, o lugar que realmente é dele. Às vezes a gente se sobrecarrega porque a gente assume papéis que não são nossos, né? Então, divida as tarefas com teu esposo, com teus filhos, né? Entendendo que o marido, ele precisa, né? A família em si precisa repartir as tarefas para ficar bom para todo mundo, né? E outra coisa, gente, é não querer vencer tudo no mesmo dia. Estabelecer prioridades é muito importante para dona de casa, né? Porque a verdade é que todos os dias nós vamos ter coisas para fazer. Todos os dias, gente, não tem um dia que não acumule o serviço. Então, a gente precisa estabelecer prioridades. Hoje a minha prioridade era fazer o meu pão e lavar o meu banheiro. No dia anterior que eu comecei gravando para vocês, eu tinha outras prioridades. E assim a gente vai levando, né? Todos os dias as coisas estão lá para serem feitas, mas estabelecer prioridade e ter uma rotina faz com que tu consiga não dar conta de tudo, mas dar conta daquilo que tu colocou como prioridade. Outra coisa que é muito importante, gente, é não deixar a preguiça te dominar, né? A preguiça, ela não vem de Deus, gente, é normal. Um dia tu se sentir desanimado, um dia tu tá, né? Tem dia, gente, que eu não faço nada. Tem dias que eu tiro um dia, sei lá, um dia no mês que eu não faço simplesmente nada, gente, nada mesmo. E aí, naquele dia, eu simplesmente sobrevivo e existo, tá? Agora, todos os dias tu está desanimado, tu se sentir cansado, isso não é normal, gente, tá? Não vamos romantizar a preguiça e normalizar a preguiça, não. Não é normal a tua casa estar sempre bagunçada, não é normal tu se sentir sempre cansada, sempre sem ânimo para cuidar do teu lar. Às vezes a gente precisa olhar para dentro de nós e perceber por que a gente tá se sentindo assim. O que será que está acontecendo? Será que falta oração? Será que falta uma vida espiritual? O que será que está faltando? Porque certamente o Senhor, ele te deu um lar, ele te deu comida para te comer, ele te deu um teto para te viver debaixo, ele te deu uma família. Então, apesar de todas as adversidades da vida, o Senhor, ele tem cuidado de ti. Então, às vezes é um pouco de falta de gratidão no nosso coração, de entender que o Senhor, ele tem cuidado de nós, tá bom? Lembrando, gente, que eu não tô aqui pra dizer pra ninguém como tem que ser, como é. Eu estou aqui pra dividir a minha perspectiva sobre esse assunto. O que eu aprendi? E eu tenho no meu coração a certeza de que se eu aprendisse Deus trabalhando na minha vida, não é só pra mim, mas é porque talvez eu possa ajudar alguém de alguma maneira, né? Porque é isso, né? A vida do cristão é assim, o Senhor, ele floresce na nossa vida, em algumas áreas da nossa vida, ele trabalha. E não é somente para ti, mas é para ti dividir com teu irmão, para te dividir, né, com aquelas pessoas que têm necessitado, que têm precisado de uma palavra. Então, se tu tem se sentido cansada, às vezes, quem sabe tu tem se sentido diminuída, às vezes, gente, até mesmo as pessoas da tua própria família podem fazer, já aconteceu comigo. Então, olhe para o teu lar com este olhar de gratidão, olhe para o teu lar entendendo que tu é gerente e o dono é Deus. Então, que nós estamos fazendo primeiramente para Deus todas as coisas. E a Bíblia fala que nós devemos, né, fazer tudo para a honra e glória de Deus. E então cuidar do nosso lar é uma das formas de exercer isso. Então, eu espero de alguma maneira conseguir te ajudar, conseguir fazer com que tu olhe pro teu lar de uma maneira diferente. Depois que eu deixei o banheiro clean, gente, ainda tinha isso aí para me arrumar. Olha só, gente, a situação desta cozinha. Essa é a realidade, gente. Por que ficou desse jeito? Porque eu deixei acumular a louça do café, do almoço e a do pão, né? Então ficou assim, mas aí já limpei rapidinho, gente, deixei tudo clean. As trempes, gente, tem que limpar, mas só Deus sabe o dia que ele vai me dar graça pra mexer nisso. Então eu fiz hoje o que deu, né? O que eu tinha estabelecido como prioridades. E aí ficou tudo organizadinho, tudo limpinho, gente. Os meus pães eu já tinha colocado ali pra crescer, já estavam até bem crescidinhos, já tinha começado a assar, gente. E aí, aqui chegamos a mais um final de tarde. A Manu tava por ali andando de bicicleta. Outro dia por aqui, pessoal. Eu não voltei mais ontem. Passando um cafezinho aqui, gente, ó. Porque, gente, quando chegou a noite, eu percebi que a minha renite se desenvolveu para um resfriado. Aí, gente, eu tive febre a noite inteira, mal-estar, sabe?
E aí, não gravei mais, gente, sabe? Acho que nem cheguei a mostrar o pão, mas agora eu vou mostrar o pão pra vocês. Agora eu já levantei, tomei remédio. Hoje tinha entrega de notas lá na escola da Manu, mas eu não vou, gente, né? Que eu não vou pra passar resfriado pra ninguém, né? E aí outro dia eu vou. Aí ela não tem aula hoje, tá aqui por casa. Ali, já tomou o leitinho dela, agora ela vai comer um pãozinho. E é isso, né, gente? Quando a rinite não é tratada, que não foi o meu caso, porque eu não tomei remédio nenhum, acaba que toda a secreção que fica assim, né, na face, acaba virando um prato cheio para vírus, bactérias, né? E às vezes acaba desenvolvendo para resfriado, tá? Comecei com uma rinite alérgica e aí desenvolveu pro resfriado. É uma gripe, mas em breve eu vou estar bem, vou tomar um chazinho depois, gente, né? Eu não gosto muito de tomar remédio, até nunca tenho remédio em casa, gente, porque eu não gosto de me automedicar. Mas aí eu vou me cuidando com chá, né? A gente vai sobrevivendo. Agora eu vou tomar meu cafezinho, passar meu café, gente. Eu tô com fome, então eu nem jantei. Porque daí eu me senti ruim, sabe? E é isso, vou mostrar pra vocês como é que ficou o pão. E já vou me despedir de vocês aqui e finalizar esse vídeo. Ó, gente, eu deixei aqui porque eu nem tive tempo de guardar eles ontem. Aí aqui, gente, ó, o meu forno, ele tá bem antigo, né? Então, aqui nas bordinhas acaba que ele queima um pouquinho, ó, mas não tem problema. Aí assim ficaram os pães, gente. Eu passo um pouquinho de margarina em cima. E assim ficou. O pão doce, gente, tá ali, quase já acabou. Todo mundo gostou. E assim ficaram os pães.